Vamos abrir em Marcos, capítulo 16. Hoje nós vamos para o quarto estudo. Nós vamos falar da lei, culpa e arrependimento. Lei, culpa e arrependimento. Vamos ler o nosso texto. Nosso texto tema, né? Tema e também versículos-chave. Versículo Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Vamos orar e pedir as bênçãos de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, cônscios, ó Deus, da nossa fraqueza, da nossa debilidade, mas também sabedores, ó Deus, da sua ação, da sua misericórdia e do poder que há na tua palavra. E é esse poder que nós invocamos essa noite, juntamente com o entendimento, que o Senhor possa abrir os corações e também dar, ó Deus, a revelação que vem direto da sua palavra, não de um homem, mas uma revelação que vem da sua própria palavra. Essa, ó Deus, é a nossa oração, que o Senhor nos deixe cheios do Senhor, cheios do Espírito, para vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós abrimos do texto, né? Que é a finalidade, mostrar todo o estudo, enfatizar sobre o Evangelho. O Evangelho, como nós já frisamos, a definição do Evangelho é boas novas, boas notícias, porque dentro do próprio texto tem uma péssima notícia, né? Jesus disse: Ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado vai ser salvo. Essa é a boa notícia, é essa, porque dentro do próprio texto existe uma péssima notícia, que quem não crer vai ser condenado. Esse é o mal da humanidade, né? Eles gostam de ver os textos bíblicos, mas tudo aquilo que não traz cobrança, não traz condenação e não traz nenhum tipo de responsabilidade própria. E o texto é muito claro, talvez seja um dos textos mais importantes do cristianismo. É onde Jesus fala das duas situações. Existem dois tipos de pessoas no mundo: os que foram perdoados e salvos, e os que ainda não foram convertidos, né, perdoados e salvos, estão condenados. Isso não precisa de um professor, né, de teologia para explicar o que Jesus está querendo dizer. Então o Evangelho é simples, né? O Evangelho ele é uma mensagem, como nós estamos pregando já o quarto estudo hoje, ele é uma mensagem persuasiva, né? Põe a pessoa para pensar. E essa é a finalidade do Evangelho, é mexer, né, com a mente da pessoa, para que ela entenda a situação que ela está. É uma proposta isso aqui. Vocês vão e pregam, quem entender, quem crer vai ser salvo, quem não crer vai ser condenado. É muito simples entender isso aqui. E dentro dessa proposta existe várias doutrinas que são referentes à salvação. A soteriologia é uma matéria, né, da teologia. Soteriologia fala-se das doutrinas da salvação, que é o Evangelho. Então, quando fala de Evangelho, é sinônimo de Cristo, de Jesus Cristo. Quando eu falo de Jesus Cristo, é sinônimo, né? São palavras que andam juntas. Evangelho e Jesus Cristo. Então, e dentro do que nós já lemos, estudamos, quando ele disse: Ide, pregai, ele fala: vocês vão e anunciam a mensagem. Pregar também é contar uma história. Então, nós estamos contando uma história. E dentro dessa história, e dentro dessa mensagem que traz o Evangelho para a pessoa entender a salvação, para que ela possa ser salva, é lógico, é pelo poder do Espírito, né? O Espírito Santo que convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. E dentro desse contexto nós temos o primeiro assunto, nós vamos falar da lei, culpa e arrependimento.
entra a lei dentro dessa história. Por que a lei de Deus ela é importante para a pessoa entender as doutrinas da salvação? Nós vamos estudar agora isso aqui, rapidamente vocês vão entender. Então a lei de Deus ela é muito importante para nós entendermos sobre o plano da salvação, certo? Então, se você for a lei, o que é a lei? A lei de Deus, né? 10 mandamentos, decreto, direito, mandamento, preceito, isso é lei. Lei, conjunto de prescrições e ordenanças morais e rituais do povo de Israel, contidas principalmente em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Próprio Gênesis, que é o Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Ali Deus estabeleceu a sua lei. Quando nós vamos na história, né? Quando Moisés liberta o povo, né? Da escravidão de Faraó, ele depois das 10 pragas, ele é liberto, o povo é liberto, e eles começam, né? A sua trajetória, o povo hebreu, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, começa a sua peregrinação no deserto. E o que acontece? Deus para, né? Um certo momento, e vai estabelecer a sua lei para aquele povo. Monte Sinai, Moisés sobe no Monte Sinai para que Deus entregue a ele as leis, as tábuas da lei para ele. Então os 10 mandamentos entreguem nas 2 tábuas do testemunho de Moisés, né, da lei, Êxodo 20, ele vai falar dos 10 mandamentos, mas não vamos estudar isso, porque nós vamos colocar a lei apenas como uma importância para nós entendermos o Evangelho. Quais são os objetivos da lei? Nós estamos na graça, né? São 2000 anos. Há 2000 anos atrás nós vivíamos sobre a lei, era um outro concerto. Agora nós vivemos pelo concerto da graça. Jesus Cristo, né, dividiu a história, antes de Cristo, depois de Cristo. Então a lei, hoje nós não vivemos no regime da lei, mas a lei ainda ela está sendo regida por Deus, entendeu? Nós vamos entender. Os 10 mandamentos servem sobre os quais Deus havia falado no Monte Sinai diante do povo, foram escritos para o seu memorial perpétuo. Então a lei ela foi escrita sobre um memorial perpétuo. O que é isso? Porque o que está escrito permanece. Então a lei de Deus é um memorial perpétuo, o que está escrito permanece. Mas em que sentido? A lei foi estabelecida, em que sentido, né? A lei foi escrita em tábuas de pedra, para indicar a sua duração perpétua, a lei. Os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, está escrito na própria palavra, ou seja, quando fala que foi escrito pelo dedo de Deus, foi por sua vontade e poder. Tudo tem um significado, né? Somente Deus pode escrever a sua lei no coração por intermédio do seu Espírito, que é o dedo dele, né? O dedo de Deus. Ele escreve a sua vontade nas tábuas da carne do coração, 2 Coríntios 3:3, nós não vamos abrir. Então, hoje Deus escreve a sua lei, quando fala a sua lei, a sua vontade no coração do homem, por intermédio do quê? Por intermédio do Evangelho, por intermédio da conversão genuína, por intermédio da obra sobrenatural, do novo nascimento, da regeneração. Então Deus coloca, porque a lei, o homem obedece, porque hoje ele é habitado pelo Espírito de Deus, e automaticamente ele tem condição de obedecer a Deus. O homem sem o Espírito Santo, sem conversão, sem Evangelho, ele não consegue, como todos os outros não conseguiram, obedecer, né, a lei de Deus no sentido, não para ser salvo. Nós vamos ver que a lei não pode salvar, né? Então os mandamentos foram escritos por essa finalidade.
Eles foram escritos em 2 tábuas, né, com o intuito, qual que era o intuito? De orientar-nos em nosso dever, tanto para com Deus como para os nossos próximos. Era um dever de como lidar com Deus, de como lidar com o próximo. A lei foi feita exatamente para isso. Por pior que sejam as leis nos países, no nosso país, agora imagine um lugar sem lei. O Brasil é horrível, né? Mas tem lei. E se não tivesse? Imagine. Então a lei de Deus, agora, essa é a lei de Deus, né? A do homem, né? Então quando elas são chamadas da tábua do testemunho, porque está escrito, permanece. E ela testemunhou a vontade de Deus a respeito do povo, né, como a sua boa vontade. Se eles fossem desobedientes a Deus, o povo, a lei servia de testemunho contra eles. E o que a lei faz? Exatamente, a lei serve de testemunho contra o quê? Contra a desobediência. A lei serve contra o não cumprimento dos decretos. Seja, nós estamos falando aqui da lei de Deus, só para você ter uma ideia, né? Pela lei, ela vem o pleno conhecimento do pecado. Então a pergunta é: todos nós, você já furtou alguma coisa? Você já pensou mal de alguém? Então uma mentira, quantos pecados foram necessários para Deus expulsar Adão e Eva do paraíso? Um só, o descumprimento da lei. Então a lei, ela mostra ao homem os seus delitos e pecados, e ele não consegue cumprir a lei de Deus para atingir as necessidades da justiça e da santidade de Deus. Então a lei não salva, a lei ela condena, ela veio para condenar o homem. Estou falando na esfera da salvação. Porque se o homem... Mas por que Deus é tão severo assim? Não é o Deus que é severo, é o homem que é pecador. E Deus, para você entender, quando lei e justiça. A justiça de Deus exige que puna o pecador, certo? E qual é o salário do pecado? A morte. É a morte física, espiritual e eterna. Então, se Deus não condenar aquele que quebrou a lei de Deus, que foram todos nós quebramos, ele deixa de ser Deus. E ele jamais vai deixar de ser Deus e jamais vai cumprir isso. Por isso que existe evangelho. Existe evangelho, que existe um plano de salvação, porque todos aqueles, existem 2 grupos de pessoas andando na rua: aqueles que estão debaixo da lei de Deus ainda, vive, peca todo dia, faz todas as nojeiras e todos os pensamentos. Tem gente que é menos um pouco, mas não interessa, pecadinho, pecadão não existe, tudo é igual. Então todos nós transgredimos já praticamente os 10 mandamentos, e nós fazemos isso diariamente. Então, por isso é que quando o ser humano chegar diante de Deus, morrer, né, partir dessa terra, chegar diante de Deus, não tiver a justiça dele, que vem de Jesus Cristo, para perdoar o homem e salvar, Deus vai condenar. Isso aí, nós vamos ver isso aí. Então a lei serve para quê? Quer ver o que diz? Romanos capítulo 7, agora vai um pouquinho mais para frente. Então, olha o que Paulo vai falar. (7:7). Então, o que eu falei anteriormente? Que a lei, ela serve para mostrar o pecado. E Paulo vai confirmar isso aqui. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo está fazendo uma pergunta retórica. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Ah lá, tá vendo? Eu falo assim, Paulo, eu não teria conhecido o pecado, em outras palavras, eu não teria conhecido a minha condenação que vem pela lei,
que vem de Deus, a condenação que vem de Deus, se não fosse pela lei. Agora ele vai explicar. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não disser, não cobiçarás. Está vendo? Em outras palavras, a lei aqui, a lei humana, quando acho que estão vários artigos, né? 155, 171, né? Contravenção, assalto à mão armada. Então tem um código da lei. Esse código da lei, ela pode tirar o cara da cadeia? Não. Ele mostra por que ele está sendo condenado. Nos Estados Unidos tem um código de lei que vai para a cadeira elétrica, pena de morte. Então, quando profere a lei para essas pessoas, não tem como salvá-las. A lei condena. A lei não cumprida, ela condena. Conforme alguns países, como eu falei, tem até pena de morte. E é bíblico, viu? Pena de morte é bíblico. Não fique espantado. Então, assim, a lei, ela serve para isso. E Paulo falou, eu não teria conhecido a lei se a lei não dissera para mim, olha, sobre a cobiça, olha, não cobiçarás. O que nós entendemos? Então, um dia diante de Deus, ninguém vai poder chegar e falar que, eu não sabia. Eu não sabia. Que nem, não matarás. Não adultério. Até 50 anos atrás era crime adultério, hoje não, mas até 50 anos era crime. Então a morte, né? O crime de morte está lá, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Essa lei não veio de um tribunal humano, isso veio lá de Êxodo 20, do próprio Deus, e ela está vigente até hoje, vai estar vigente até quando Cristo voltar. Por quê? Porque no dia do julgamento final, para as pessoas serem condenadas, Deus vai abrir o livro da lei e vai condená-las com esse livro da lei. Espero que ninguém de nós eu tenho certeza que eu não vou para lá. Não porque eu sou melhor que vocês, mas que eu já me arrependi dos pecados, já entendi que era assassino, né, criminoso. Conversão é isso aí. A pessoa precisa entender, ela precisa confessar os pecados, entender que ela não pode cumprir a lei de Deus. Que só a misericórdia e a graça pode perdoar e salvar, né? Não porque existem pessoas com mais méritos que ela. Existem as pessoas que entenderam isso, se arrependeram, e outros que não se arrependem, né? Então, e Deus olha exatamente isso, né? A lei, vamos ler agora em Romanos capítulo 3, volta um pouquinho. Então a lei, ela é muito importante nós poderíamos falar muito mais sobre a lei, mas ela é só no contexto da salvação. Olha o que diz, capítulo 3, 19 e 20. Diz assim, ora, Paulo continua, ele está falando sobre a lei e culpa, vai falar um pouco da culpa. O que o pecado, o que a lei faz? Ela culpa e condena. Ela mostra a culpa e condena, né? E diz, esse é o passo. Por que nós estamos falando? Entenda, é a linha de raciocínio para chegar à conversão genuína, verdadeira. Então, a semana passada nós falamos da depravação do ser humano, da corrupção, né, do ser humano. E nós vimos também que não há nada de bom no homem. Inclusive, Romanos 3 fala, não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Ninguém é bom, ninguém merece, todos pecaram, diz Paulo. Quando a pessoa entende isso, ela vai juntando tudo isso e vai chegando a um denominador, a uma ideia de que realmente ela está perdida. E isso não pode, pastor não pode perdoar, placa de igreja não pode perdoar, só Cristo. A questão da salvação é pessoal, é eu e Deus, é você e Deus, nunca se esqueça disso. Deus não vai chamar ninguém para resolver o seu problema, Deus vai chamar só você, vai chamar só eu. E aí Ele vai ver, se você estiver debaixo da lei dele, ainda sem perdão,
você vai ser condenado. Qualquer um. E vai ser muitos. Porque as pessoas não pregam isso. Elas não ensinam sobre isso. Ficam ensinando besterol, né? E coisas que são verdadeiras, importantes do ensino, infelizmente. Olha o que diz, é tão fácil entender. Paulo diz, versículo 19: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, presta atenção, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante. O que a lei faz? Ele fecha a boca do homem, que não há argumento contra Deus, e ele declara que todos estão culpados diante dele, Deus. É para isso que a lei serve. E sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei. Quem que é os que vivem debaixo da lei? Todo ser que respira, ser humano, né? Que respira está debaixo da lei de Deus. O que eu entendo isso? Nós temos um Criador. Nós temos, todo ser humano, ele tem alguém para prestar contas, né? E nós, como criaturas, nós ofendemos a santidade de Deus, a justiça de Deus, e nós pecamos contra um Deus santo e justo. Então a lei dele e seus atributos exigem que puna, que condene o transgressor. Efésios capítulo 2 fala que nós, antes de conhecer a Deus, Paulo fala que nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Era o quê? Filhos do diabo. E andávamos o quê? Como criminosos, como delinquentes. E essa é a visão de Deus. Uma pessoa que vive em pecado e que não se arrependeu verdadeiramente. Ele olha e ele vê o sinal do quê? Da lei. Os que vivem debaixo da lei. Diz o quê? Para que se cale toda a boca e todos esses sejam culpados perante Deus. A lei, ela vai culpar o homem. Quando fala aqui culpável também, quando chegar diante de Deus, porque a chance para conversão é agora, em vida. Morreu, acabou. Então os mortos que morreram diante da lei de Deus, não salvos, eles vão acordar, vão ressuscitar e vão para o trono branco. E lá Deus vai abrir o livro da lei e eles, com a boca fechadinha, vão ser condenados. E aqui também fala da insuficiência da lei. Ela não pode salvar, ela culpa e condena, e ela não pode salvar, né? Então os méritos. O versículo 20, aí ele vai afirmar isso que eu estou falando. Ao 20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Gálatas capítulo 3. Nós precisamos uma pessoa que quer crescer espiritualmente, conhecer Deus, ela precisa fazer algumas perguntas para a própria palavra, ou perguntas, né? Se a sua igreja prega esse tipo de, que eu acho muito difícil, né? Se as igrejas hoje deveriam pregar isso, né? Há 50 anos atrás, quando eu era criança, tinha 10 anos, só pregava isso. Não essas igrejas, né, que nunca foram igreja, né? Tem umas que nunca foram igreja, mas igrejas consideradas boas, mesmo essas que pregavam, hoje não pregam mais. De 30 anos para cá, a hora que chegou o Macedo, acabou, o cristianismo acabou. Assim, no sentido. Mas nós precisamos fazer algumas perguntas. Bom, como é que eu posso ser salvo? Tá, eu não posso cumprir a lei de Deus.
estou perdido, né? Para onde que eu vou? Aí que nós começamos a entender. Então, Deus olhou e viu que todos não conseguiriam ser salvos por cumprir a lei dele. O que ele faz? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então Deus providenciou uma forma do homem ser salvo. Fazer o que? A encarnação de Cristo. A salvação ainda está sempre na cruz, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O que ele fez? Ele enviou o seu Filho, encarnação, ele cresceu, ele viveu até os 33 anos, ele cumpriu, obedeceu toda a lei de Deus, e ele foi em sacrifício substitutivo, que é a morte substitutiva. Um justo morreu por um injusto, que creu no justo, foi perdoado. Difícil entender? Não, né? Então é isso. Então Deus, ele precisava, porque o sacrifício para os seus pecados e os meus precisavam ser pagos por um ser humano, igual a sua raça, igual a minha. Entendeu? Então Deus olhou e falou: não tem ninguém. Jesus, vou enviar meu filho. Ele é Deus, ele é Espírito. A encarnação, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra de Deus, aquilo que foi predito, habitou, ele veio em carne, veio de uma virgem, de Maria. E aí o que aconteceu? Ele sofreu todas as dores, ele teve fome, ele passou frio, ele foi tentado, mas em tudo não desobedeceu, ele venceu tudo, não pecou, não teve um pecado. Então o que acontece? Ele cumpriu a lei de Deus, olhou e falou assim: então agora, o que eu faço? Eu, Jesus, eu vou morrer pelos pecados de toda a humanidade. Por isso que o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, hoje a quantidade, não existe quantidade de salvação. Qual que é o nosso texto? Quem crer e for batizado será salvo. Mas é crer consciente, é crer dentro de um contexto, é crer entendendo. Uma outra coisa, não é só entender a mensagem, não. Nós vamos, o próximo passo, depois é a lei, culpa que nós estamos falando, e arrependimento, certo? Então nós vamos falar do arrependimento. Mas dá para entender o que Deus fez? Olha que Deus de amor. Ele enviou o seu próprio Filho, encarnou ele, e ele veio, morreu abaixo de maldição, para pecadores como eu, que não merecia nada. Ele está falando por mim, né? Vocês, espero que vocês não mereçam também, mas é assim. Eu não merecia nada, o que eu merecia era a condenação pelos meus pecados e tudo que eu fiz contra Deus. Mas eu entendi isso, e eu corri, falei: não, minha única solução é essa aí. Então essa é a maravilha. O Deus, próprio Deus, nós pecamos contra Ele, e Ele mesmo arrumou uma providência para você e para mim ser salvo. Ele enviou o seu Filho. Uma mensagem dessa, você quer amor maior que esse? Aí a pessoa fala, né? Nossa, Deus abriu uma porta para mim. Isso é ridículo, né? Deus abriu o céu para mim. Deus me perdoou, Deus me colocou no céu por Cristo, Filho dele. A visão terrena do cristianismo leva o homem a ser ridículo, infelizmente, né? É algo muito mais transcendente, é muito mais maravilhoso, né? É muito mais completo. Isso é fantástico. Então essas perguntas que nós devemos fazer para a Bíblia: como então a justiça de Deus foi feita? Quem obedeceu a lei? Ninguém obedeceu, Jesus obedeceu a lei. E o que aconteceu? Vamos ver aqui. Agora nós vamos ver. A pergunta está aí. Capítulo 3, versículo 10. Diz assim. Olha como é que é claro. Todos quantos, pois,
são das obras da lei estão debaixo de maldição. Estão lendo aí? Gálatas 3, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Está escrito. Tem gente, tudo bem, se você quiser rasgar a Bíblia, correr, mas um dia você vai encontrar com Deus, não tem como. Estão de todos aqueles que nasceram debaixo da lei, que é toda a humanidade, estão debaixo de maldição. O que Deus falou para Adão quando ele saiu do Éden? Adão, maldita é a terra por sua culpa. Foi o que ele falou? Ele falou até abrangendo um pouco mais a criação, e o homem faz parte da criação. Adão, maldita é a terra por sua culpa. Então todos. Aí você pergunta para mim, ir na igreja não salva, cantar na igreja não salva, pregar na igreja não salva. O que salva é o homem entender isso, se arrepender verdadeiramente. Ter pai que é crente não salva, filho. Mas vamos ver. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Você consegue? Alguém consegue permanecer obedecendo o livro da lei? O Paulo, ele está mostrando qual é a situação do homem diante de Deus, né? Diante da igreja, de religião, de plano. Não, está falando a situação de vocês diante de Deus é essa aqui. Vocês têm condição de permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei? Aí ele vai dizer: para praticá-las. Vocês conseguem? Ninguém consegue. A humanidade não consegue. É impossível. Aí ele vai dar a resposta, até um pouquinho de sarcasmo, né? Olha o que ele diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O que é o justo? Aqui ele está dando uma aula para a igreja de Roma. Paulo escrevendo uma carta a Roma. E aqui são pessoas recém-convertidas, ou pessoas que talvez estavam fazendo estudos. E ele está ensinando o que a lei faz. E ele vai dar o remédio aqui. E ele está falando: é lógico que pela lei ninguém é salvo, mas o justo viverá pela fé. O que é o justo? É o que foi justificado por aquele que cumpriu a lei, que a justiça é dele, não é sua, não é minha, a justiça é dele. É isso que ele está falando. Tira o cavalinho da chuva. Ele está querendo: se você quiser ser salvo pelos seus próprios méritos, você não vai a lugar nenhum. É o justo viverá pela fé. Ele está querendo dizer: a mesma fé que te fez entender isso, se arrepender dos seus pecados, viver uma vida diante de Deus, é a mesma fé que vai te dar continuidade para você chegar até o fim de toda a nossa trajetória nessa terra. Versículo 12. Agora o negócio vai só. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Ele está querendo dizer, ora, versículo 12. Ora, a lei não procede de fé. Não tem nada a ver lei com fé. Fé é o quê? Fé é certeza e convicção de fatos de algo que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você viu Jesus morrer na cruz? Eu não vi, mas eu creio, isso é fé. Você crê que Jesus vai voltar? Creio, tenho certeza. Mas você crê que Ele te salvou? Creio, tenho certeza. Isso é fé. Como é que você chega numa pessoa, né? Muitas religiões, igrejas falam assim: você tem certeza da sua salvação? Não sei não, só Deus sabe. Isso é fé? Isso é fé? Não, eu tenho. Olha, o texto diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. É uma afirmação. Quem crê no Filho tem a vida eterna. João. É uma afirmação, é imperativo. Então, nem a Bíblia mostrando para as pessoas de que essa fé e a certeza de salvação ela existe, eles não conseguem entender. Tamanha
é a falta da fé. Então, um conselho é por fé, é graça e fé. Favor merecido é uma coisa, é graça. Favor merecido é graça. Fé é certeza e convicção de algo que não se vê, daquilo que se espera. Isso é fé. Eu estou esperando Cristo, ele não veio ainda. Eu não tenho fé em vocês, eu estou vendo vocês. Não é verdade? Eu não estou esperando vocês estão aqui comigo. Cabeça. Então, fé é isso, fé é certeza, né? E que já aconteceu também, que é a certeza da conversão genuína. Agora, versículo 13, olha o que ele diz. Aí ele vai falar o que Jesus fez quando ele cumpriu a lei, quando ele veio e cumpriu a lei. Olha o que ele fez. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o que Cristo fez? Perguntando para a Bíblia, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos comprou. Aqui entra uma outra doutrina, né? Podemos, não aqui exatamente, mas ele está falando aqui que ele nos resgatou. Como que ele nos resgatou? Com sangue. É a redenção, é a obra da redenção, o resgate que Deus... qual foi a moeda que Deus te resgatou, te comprou? Foi sangue, foi a morte, foi o escárnio, foi o sofrimento. Ele nos resgatou da maldição, e Ele mesmo se fez maldição em nosso lugar. Se você entender que esse lugar era seu e o não de Cristo, Deus começa a te salvar exatamente por aqui. Senhor, aquela cruz era para mim, e o Senhor foi lá e morreu por mim. O Espírito começa a agir. A fé vem por ouvir, ouvir da palavra, da pregação de Cristo. Só. Todos aqueles que foram convertidos e salvos é porque eles ouviram essa mensagem. Eles entenderam essa mensagem. Sem ouvir a palavra, sem entender, no sentido de ser acometido por ela, de ser o que? Chocado por ela. Por isso que o Evangelho é uma mensagem persuasiva. Ela tem que mexer com as pessoas. E ela é uma mensagem também, é um termo técnico específico. Ele não usa esse Evangelho para qualquer outra coisa, a não ser para essa finalidade: mostrar as doutrinas, mostrar os feitos de Jesus, o sacrifício da cruz. Então Ele se fez maldição. Todos aqueles que vão estar dentro do céu é porque eles entenderam que aquela cruz maldita era deles, e eles correram para onde? Para a cruz. Para quê? Pedir perdão. Para quê? Para crer. Porque quem crer e for batizado será salvo. Batismo não salva. O que salva é o crer. O batismo é uma confirmação daquilo que aconteceu aqui e aqui. O batismo é uma aliança, é um pacto que eu vou fazer diante de Deus e dos homens, professar a minha fé publicamente naquilo que já aconteceu no meu coração. Tem gente que nem tem igrejas que nem usa a palavra conversão, só usa a palavra obedecer, batismo. Coitados, nem lendo a Bíblia eles conseguem entender. Errais não conhecendo as Escrituras, disse Jesus, e nem o poder de Deus. Então o mundo não conhece as Escrituras, o mundo não para ouvir Deus, não estuda as Escrituras, não. E eles acham que vão ser salvos porque um homem abriu a Bíblia e falou um monte de besteira lá na frente, e que existe um Deus. O que tem? O pecado está lá, a lei está lá, o coração sem confessar e sem se arrepender está lá ainda. É assim que funciona. Nós vamos ver. Então, depois de tudo isso, nós vimos, né?
Gálatas 3, vamos ler 23. Olha isso aqui. A lei nos conduz a Cristo, certo? É o que vai falar, o que Paulo, a lei, ela nos conduz a Cristo. Diz assim, 23. Mas antes que viesse a fé, ele está falando para convertidos aqui, para pessoas que dentro da igreja, ele está ensinando. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados. O que é a tutela da lei? A tutela da lei era como se fosse um algema. Você está algemado, você está preso à lei. A gente costuma dizer que essa tutela da lei, e nela algemados, encerrados, encerrados, presos. A lei prende o homem. O mundo e essas pessoas que estão exatamente dessa forma. Elas caminham. O mundo é o corredor da morte, e a tutela da lei é a algema, é o que prende, e vai levar elas até na condenação eterna, aqueles que não se converteram. É isso que Paulo está falando. Olha, antes de nós conhecermos a graça, nós estarmos pela tutela da lei, presos por ela, encerrados por ela. Vamos continuar. Para essa fé que de futuro haveria de se revelar-se, que é essa fé agora. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Conduzir. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então nós entendemos que a lei não nos condenava, ela nos conduziu à única forma de salvação, que é a justificação pela fé. É crer na justiça de outro. Nós vamos ter uma aula só sobre justificação, depois nós vamos aprofundar nisso. Versículo 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Nós não precisamos de nada, nenhuma condução mais. Ninguém precisa nos conduzir a mais nada. Não estamos mais subordinados, presos a isso. 16. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Olha aqui, seja inteligente para esses que pregam que não existe certeza da salvação, que é uma blasfêmia, né? O que Paulo está afirmando para eles, os convertidos? Olha 25. Pois todos vós sois o quê? Filhos de Deus, mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. Agora, você acha que você é filho de Deus aqui? A Bíblia fala que nós, os que são salvos, o nome dessas pessoas estão escritos no livro da vida. Entendeu? Você acha que Deus fica lá apagando o nome, escrevendo o nome o dia inteiro, a noite inteira? Por favor, né? Existe só dois, aqueles que não são salvos, o nome não está lá. É religioso, é tudo, não entendeu a mensagem. Mas Paulo está sendo muito claro. Olha, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós, ele está falando para a igreja, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Por mais, às vezes você pode ler isso aqui para uma pessoa 90 anos, todos os dias, mesmo sendo da Bíblia, se o Espírito não convencer ela, eu não consigo convencer nada, mas pelo menos nós lendo essas questões tão importantes, a chance de ser salvo é muito maior. Muito bem. Agora vamos para o passo final. Então nós vimos sobre a lei, sobre a culpa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição. Então Deus arrumou uma forma, um sacrifício. Aqui entra o sacrifício de Cristo. Foi feito o sacrifício. E esse sacrifício, ele está aberto a todos. Mas o que ele tem que fazer? Nada. Já foi feito para ele.
Agora, o que ele tem que fazer? Ele, no sentido mente, coração, arrependimento. Arrependimento. Lei me leva a entender que sou culpado, pecador, perdido, condenado. Aí Deus estabelece uma forma. Como que eu faço? Você olha para a cruz, vê, se arrepende dos seus pecados e eu vou perdoar os seus pecados. Crendo não na placa da igreja, não no pastor, não em mim, não em você, mas crendo no sacrifício de Cristo. A cruz é o centro da salvação do ser humano. Lembra que ele nos resgatou da maldição da lei? E ele se fez maldição. Então está nele, a salvação está em Cristo, nada mais, nada mais. Tem gente que fala assim: vou chegar um dia diante de Deus, eu tenho duas malas, o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. Coitado. O que eu fiz de bom dá 100 gramas, o que eu fiz de mal dá 1 tonelada. Isso não sei de onde tira essas coisas, coisa de doido. O mérito é só de Cristo, só. Eu só sou o pecador, Ele só é o Salvador. E o que precisa fazer? O primeiro passo, entendendo que eu sou culpado, estava debaixo de uma maldição e Cristo me resgatou da maldição. O que eu tenho que fazer? Arrependimento. Então nós vamos falar um pouco sobre o arrependimento. Arrependimento. Abre Mateus. Abra lá em Mateus, deixa eu só ver aqui onde eu vou. Mateus, capítulo 3. João capítulo 3, desculpe. João capítulo 3. Aí você fala assim para mim: é importante o arrependimento? Não é importante, ele é necessário. Continuação. Mateus, João 3, né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá em Mateus capítulo 3, depois a gente volta aí. Mateus, volta os dois livros aí. Deixa eu falar algo aqui que é importante. Eu não ia falar não, mas eu vou falar, porque é muito importante. O arrependimento, ele vem desde o... Vou falar isso para dar um entendimento melhor para todos nós. O arrependimento, ele vem desde sempre. Desde sempre. João Batista, antes de Cristo, ele pregava o arrependimento. Vamos ver Mateus 3, versículo 2. Vamos ler 1 também, 3 e 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, ele pregava o arrependimento para que as pessoas crescem no Cristo que ainda ia morrer, certo? E nós pregamos um Cristo que já morreu, mas o conteúdo é o mesmo. Ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é arrependimento? Qual que é a definição da palavra arrependimento? Arrependimento é mudança de pensamento que leva à mudança de atitude. Metanoia, do grego, metanoia, mudança de pensamento que leva a pessoa a ter uma mudança de atitude, mudança de caminho. Isso é arrependimento. Por isso que conversão é arrependimento. Quando fala você é convertido, se você falar sou, eu vou entender que você já se arrependeu.
São palavras usadas dentro do cristianismo. O que é conversão? Conversão é um giro de 180 graus. Eu andava por esse caminho, né? Em caminhos errados, longe de Deus. Agora eu dei meia volta e estou andando nesse caminho. Houve uma mudança de caminho, mudança de pensamento, mudança de atitude. Por isso que isso tem que ser visto em nossa vida após a conversão, após, né, o arrependimento genuíno e verdadeiro. Então não estamos falando de perfeição, estamos falando de Bíblia e de algo que acontece com aqueles que se arrependem verdadeiramente. Então essa é a mudança, né? Capítulo 3, versículo 2, João Batista fala isso. Olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ele vai dizer, olha o versículo 8, ele vai nos mostrar um pouquinho melhor sobre o que um arrependido mostra. Ele vai, versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Falou, vocês não só se arrependam, mas vocês produzam frutos dignos. O que é frutos dignos? Notórios, frutos autênticos. Não deixe que a sua vida não produza esse tipo de fruto, para que você engane a você mesmo, pensando que você é convertido e salvo. Você não é. Então o convertido, salvo, ele tem frutos autênticos, frutos notórios. Volto a dizer, não é perfeição, mas você vê que a pessoa, ela foi transformada, ela tem uma linguagem diferente, ela tem um pensamento diferente, ela tem uma conduta diferente. Não é só o estereótipo, mas é o coração dela, é a mente dela, né? Então é isso que João Batista falou: frutos dignos de arrependimento. Então foi a primeira mensagem de João Batista. Qual foi? Arrependimento. Qual foi a primeira mensagem de Jesus? Só vira a página, 4:17, talvez está até capítulo 4, versículo 17 de Mateus. Diz assim: aqui João Batista tinha batizado Jesus, e aqui Jesus vai começar o seu ministério, os 3 anos, ele vai começar o seu ministério, e ele diz assim, vamos ver o 16: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região, na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Por quê? Olha o 17: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeira mensagem de João Batista, arrependimento. Primeira mensagem do Filho de Deus, Jesus: arrependei-vos. Arrependimento. Essas mensagens é o que a gente faz na igreja. Se você for na igreja, você vai ver todo domingo à noite, você vai ouvir sobre arrependimento, de uma forma ou de outra. Você não vai pregar só num texto, né? Mas você vai, de uma forma ou outra, você vai colocar na mente daqueles que estão ouvindo que é a necessidade de arrependimento genuíno, com frutos para ser salvo. Jesus, João Batista, primeira mensagem, arrependimento. Primeira mensagem de Jesus, arrependimento. Primeira mensagem dos apóstolos, qual foi? Vamos ver, Atos capítulo 2. Vamos ver o 3, porque eu quero usar o Atos 2 para a gente... Atos capítulo 3, versículo 19. 3 e 19.
Lá, quando João Batista pregou o arrependimento, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Ele não tinha vencido a morte. Porque Jesus, ele começou o ministério. E João Batista foi antes de Jesus. Agora, aqui Jesus já havia feito a obra da cruz. E aqui eles vão dar mais sentido ainda, depois que Jesus morreu, sobre o que é a conversão, o que é a verdadeira transformação. 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Olha lá, sem arrependimento, é simples o raciocínio. Sem arrependimento não tem o que? Conversão genuína. E sem conversão genuína não tem perdão dos pecados. Está escrito aí. O arrependimento, mas como que eu faço isso? Você tem que chegar um dia na sua vida para ser salvo verdadeiramente, fechar a porta do seu quarto e vomitar tudo. Aquele que confessa e deixa o pecado, esse vai alcançar a misericórdia, diz a Bíblia. Então tem que ter um dia que você vomitou tudo e falou tudo, porque pecados que não são confessados, eu não estou dizendo para você desde quando você nasceu, às vezes você nem lembra, eu tenho tanto pecado para trás que lógico que eu não lembro de todos, mas os que eu lembro, eu vomito tudo. Então compreende-se de que é igual a mulher adúltera, né? Quando os homens foram embora, né, soltou as pedras, Jesus falou: olha, cadê os homens que iam te condenar? Não foram embora? Foram. Então pouco irei vou te condenar. Vai e não peques mais. Isso é vida, isso é conversão. E ela não teve mais a sua, ou seja, ela não teve mais o mesmo ritmo de vida que ela tinha. Ela foi transformada. Ela passou a seguir Jesus, não procurar homem para se deitar com ela. Então isso é transformação, é a prática, sabe? É o resultado daquilo que aconteceu anteriormente. Isso é. E é óbvio, é lógico que não é só um tipo de pecado, mas são todos os tipos de pecado. Então, quer ser salvo verdadeiramente? Tem que passar, tem que vomitar tudo. E tem que clamar por arrependimento. E ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Agora, Atos capítulo 2 vai falando aí do arrependimento. Atos capítulo 2 é fantástico, é o texto que eu mais gosto no que diz respeito a nós entendermos o que é conversão, o que é salvação. É mais fácil de explicar. Por quê? Atos capítulo 2 é a descida do Espírito Santo. Okay? O que é a descida do Espírito Santo? É que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, ele ascendeu aos céus. E cumprindo uma promessa de Joel e do próprio Senhor Jesus, em João, que ele ia enviar o Consolador, ele ia enviar o Espírito Santo. E Jesus disse: e esse, o Espírito Santo, ele vos fará lembrar falando para os discípulos, né? Falou: eu vou enviar o Espírito Santo e esse vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. Ele vai fazer vocês lembrar. Tanto é que ele vai pregar aqui com poder, né? Que o Espírito Santo habitou nele. Ele pregou e 3.000 almas se converteram. E ele disse também que o Espírito Santo ia guiar todos os discípulos e todos os salvos dessa terra a toda a verdade. Não é 90% da verdade, não é 80%, é toda a verdade. Então o cristão arrependido verdadeiramente, ele é guiado diante de Deus e ele tem condição de conhecer toda a verdade de Deus. Isso não é lógico, se você deixar a sua Bíblia aberta lá no Salmo 90, né, e não ler, você não vai conhecer a verdade, isso é óbvio, né, lógico. Do Espírito Santo na pessoa, porque Jesus foi, o Espírito Santo desceu. Ali em Atos 2 nós sabemos o poder que ocorreu ali, e os discípulos cheios do Espírito Santo vai pregar para quem? Vai pregar para aqueles que mataram Jesus.
Vai pregar para aqueles que mandaram soltar Barrabás e crucificar Jesus. Vai pregar para aqueles que debochavam dele, que escarneciam dele, daqueles que colocaram a coroa de espinho neles, e aqueles que zombavam dele. E a Bíblia fala, foram aqueles que mataram Jesus. E Pedro, como ali depois da morte de Jesus, ainda tinha mais de 30 dias, entre 30 e 40 dias de festa da Páscoa, que era essa a festa da Páscoa, tinha a festa dos tabernáculos, das colheitas, então tinha a festa do povo de Israel, e o povo estava tudo lá ainda, e Pedro vai pregar. Preste atenção, o que consiste a mensagem dele, versículo 21, 2 e 21, depois vocês lerem em casa, vocês vão entender melhor. Pedro vem com muito poder, né? Ele diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que não é só falar isso e não explicar o que eles tinham que fazer para ser salvo, entendeu? Está o grande erro. Talvez também, como é que eu vou explicar a salvação sendo que eu não conheço, né? Como é que eu vou falar de alguma coisa que eu não conheço? Então, eu preciso saber, e Pedro sabia. E Pedro falou, olha o que ele falou: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora ele vai começar a explicar o que eles fizeram contra Deus, para que Deus pudesse trazer um sentimento de culpa neles, e automaticamente eles pedirem socorro. Preste atenção. Ele vai começar a mensagem assim, 22: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-os por mãos de iníquos. Olha aí a mensagem. Ele vai e acusa eles. Vou conjecturar apenas. Sabe aquele Jesus do Velho Testamento, que a lei falava, os profetas, os salmos, que ele viria? Sabe, o Messias da Bíblia foi predito, ele veio, e vocês mataram ele. Esse que vocês mataram, ele fez sinais, ele fez milagre, ele fez prodígios diante de vocês, e mesmo assim vocês mataram ele. Olha só o poder. Como que o homem tem que ser salvo? Ele tem que entender o que ele fez contra Deus. Ele está falando, ele está acusando esses homens lá, que era verdade, eles estavam lá dentro do contexto, mas todos aqueles que estavam lá era eu, você, todos nós. Entendeu? Todos nós somos culpados pela morte de Cristo. Todos que matou Cristo foi os nossos pecados. Embora aqueles homens estavam presentes, né? Nós não estávamos presentes. Então, esse é o entendimento da salvação. E Pedro fala isso para eles. Vai começar o que ia acontecer aqui. O Espírito Santo vai trazer convicção para eles. Vai trazer o quê? Vai trazer um sentimento do que Pedro está falando. Vai cair a ficha. É verdade. E era verdade, eles mataram mesmo. Aqueles que colocaram a coroa de espinho estavam lá, os que transpassaram ele com a lança estavam lá, os que cuspiram nele estavam lá, todos estavam lá, inclusive eu e você. E a ficha caiu. Falou, vixe, é verdade, olha o que aconteceu. Presta atenção agora, mas ele vai terminar a mensagem, versículo 36, olha lá, daí 36 diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por que Senhor e Cristo? Ele alcançou o objetivo. Hoje ele é Senhor, hoje ele é Cristo, hoje ele cumpriu o propósito do próprio Deus. E aí esses homens vão começar a ter um sentimento de culpa.
vão ficar agoniados, angustiados. Olha o versículo 37. Agora entra da parte deles, daqueles que ouviram para ser salvos. Presta atenção. Eles agora vão entrar em ação, os desesperados. 37. Ouvindo eles essas coisas, quem? Os que mataram Jesus. Compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Vixe. Está vendo? Eles olharam, você pode pôr drama aqui, porque aqui cabe o drama. Eles estavam, o que era? Então, compungiram-lhes o coração. Sabe o que é isso aqui do original grego? Era como se estivesse esfaqueando o coração. Eles estavam agonizando, agoniados, porque eles veio o sentimento de culpa total. Nós matamos o Filho de Deus, e é verdade. A Bíblia toda falava dele. E ele veio e nós matamos eles. E ele falando, aí ele vai diante deles e fala assim: nós vamos fazer o que, irmãos? Fala para os apóstolos. Olha o que diz o 38. A última parte do 37. Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus queridos, não pense porque você está entendendo tem pessoas que são admiradoras de boas mensagens, são admiradoras de louvor, são admiradoras de homens que pregam no YouTube. Isso não é salvação. A salvação é exatamente o que Pedro: arrependei-vos, cada um de vós. A salvação e o arrependimento é individual. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui o pentecostal fala que é pular, né? Falar em língua, não sei, não é? É uma linha de raciocínio. O que é receber o poder do Espírito Santo? É a habitação do Espírito. É o Deus vivo vindo morar naquele que foi transformado verdadeiramente. É o próximo estudo que nós vamos iniciar, nós vamos ter, que é a regeneração. O que é regeneração? É trazer vida em algo que estava morto. O homem debaixo da lei de Deus, culpado, ele estava o que? Morto nos seus delitos e pecados, conforme Paulo diz. Mas com o arrependimento genuíno, verdadeiro, e Deus perdoando, vem o que? A habitação do Espírito naquela pessoa. É só assim. E você, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela sabe, ela fala: não, eu tenho, está nela. João 3, o que diz? João 3. Jesus está no diálogo com Nicodemos: necessário nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Então, não se iludam por ser às vezes admirador de coisas boas. Isso não salva. Chamar de irmão, cantar louvor, dar paz de Deus, paz, sem nada de sair leva para o céu. O que leva a pessoa a conhecer a Cristo verdadeiramente, ser perdoado, é entender, conforme o nosso estudo, o passado, né? Que estávamos perdidos, estamos totalmente longe de Deus. A lei nos condena. Houve uma solução da parte de Deus. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele cumpriu a lei de Deus. E então eu entendo que sou culpado. E agora eu vou em arrependimento, crendo no sacrifício da cruz. Arrependei-vos, cada um de vós. Isso é Evangelho. Essa é a proposta. Esse estudo de hoje ele é o centro. Ele é o pilar do que pode se dizer por convicção e certeza de salvação. Não deixe isso para amanhã ou para depois. Geralmente as pessoas fazem isso, mas aí falta fé, né? Então,
Examine o coração se já passou verdadeiramente por isso. Porque isso vai ser muito, muito é a única coisa que vai pesar no fim. É se nós somos transformados verdadeiramente ou não. Eu vou encerrar com o versículo 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7. Diz assim, 7 e 10, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. 2 Coríntios 7 e 10. Diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. O mundo não pode trazer arrependimento que leva à salvação. E a salvação que vem, olha, porque, preste atenção no texto, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Eles sentiram, Deus colocou uma tristeza no coração deles. E ela produziu o quê? Arrependimento para a salvação. A Bíblia, ela anda em concordância. Em todas as partes. Ela sempre está em concordância. Esse livro é fantástico. Nós só precisamos de crer. Né? E no que diz respeito aos nossos estudos, eu espero que Deus possa te incomodar positivamente, todos vocês, para que vocês coloquem, né, diante dele a verdadeira situação de cada um de vocês. É só vocês que sabem. Isso não é comigo, isso é com vocês. Tá bom? Talvez o que vai impedir as pessoas de não se converterem verdadeiramente chama-se orgulho. Orgulho. Tem pessoas que não cedem, não dão o braço a torcer. E infelizmente é o que mais vai levar as pessoas, né, à condenação eterna. Porém, a oportunidade de todos vocês terem uma boa base sobre um cristianismo saudável, verdadeiro, ela é muito grande. Amém? Vamos lá. Querido Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, e esse mesmo Espírito, ó Deus, que salvou aquelas 3.000 almas, hoje ele está presente aqui. Obrigado por ele, Senhor. Obrigado por tua palavra, e a nossa oração é que o Senhor traga convicção e certeza a todos os que estão ouvindo aqui essa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.